Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Coronel Camilo, que é líder do PSD. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, TV Alesp, deputado. Bem-vindo. É um prazer aqui estar conversando com você, Jorge, com nossos telespectadores. Prestando contas de mandato, o senhor esteve pelo interior de São Paulo, aliás, várias praças. Eu vou numerar aqui: Bauru, Franca, Ribeirão Preto, Sertãozinho, visitando batalhões, visitando a Polícia Militar. O senhor foi comandante da Polícia Militar. A quantas anda o serviço, a segurança pública pelo interior, deputado? Olha, São Paulo está muito bem, né? Temos aí problemas, com certeza temos, mas a gente, quando passa aí pelo interior todo, a gente vê que a Polícia Militar faz um trabalho diferenciado, né? Muitos problemas de segurança nessas regiões, delegacias que fecham, falta de efetivo, principalmente da Polícia Civil, viatura tendo que se deslocar mais para entregar a ocorrência, né? Mas a Polícia Militar está de parabéns, porque está conseguindo manter os indicadores baixos, né? Não tenha dúvida nenhuma, e a tropa é extremamente comprometida, apesar do governo, né? Porque já faz esse mês, né? Faz 3 anos aí que a Polícia Militar está sem reajuste, né? Polícia Militar, Civil, 3 anos já. 3 anos. E tudo subiu, né? PVA subiu, gasolina subiu, plano de saúde subiu, e os policiais continuam com o mesmo salário. Apesar disso, os indicadores, principalmente de homicídio, continuam em queda, né? A polícia está fazendo um bom serviço. E no interior do estado, o comprometimento do policial é impressionante. A vontade dele de manter a ordem, de ajudar o cidadão, de inclusive correr riscos pelo cidadão, é impressionante. Realmente tiro o chapéu. Foi um orgulho para mim comandar a Polícia de São Paulo com tanta gente boa, e cada vez que eu vou para o interior, eu vejo isso mais de perto. O senhor que sempre trouxe, tentou aproximar o interior da capital. Aliás, eu lembro dos cafés da manhã, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre isso. É importante que o comando conheça o comandado lá na praça? Sem sombra de dúvida. Olha, isso foi uma política que eu sempre tive no comando da instituição e tenho aqui. Está aberto à população. No meu caso lá, aberto à Polícia Militar. Quando eu assumi o comando da polícia, eu criei o café da manhã, que era trazer policiais para tomar café com o comandante-geral mesmo, sentar na mesa com o comandante, conversar com o comandante, e o inverso era verdadeiro. Eu fiz 72 audiências, né, no interior do estado, onde eu colocava lá 1.000 policiais, 2.000 policiais, né, e dava o microfone para que eles falassem com o comandante-geral. Além disso, abria as redes sociais, falavam com todos eles. Um soldado poderia mandar um e-mail para o comandante-geral. E o mais importante, ele era respondido. Fale com o comandante. Fale com o comandante. Sim. E é isso que eu faço agora também como deputado, né? Eu tenho Sim. percorrido o estado, conversando com a polícia, não só com a polícia. Quando eu vou nessas regiões, eu converso tanto com a Polícia Militar, com os veteranos, as associações de classe, converso com os prefeitos, converso com os vereadores locais. A ideia é ouvir, para ver o que daqui a gente pode ajudá-los, né, a melhorar a qualidade de vida deles que estão lá no interior do estado. Por falar em ouvir, o que o senhor ouviu dos comandantes desses batalhões que o senhor visitou? A gente tem até algumas imagens aí destas conversas, essas preleções, a gente pode falar assim? Olha, o que o senhor tem... O mais importante que eles estão, da tropa, da Polícia Militar, é a questão do reajuste, não tenha dúvida nenhuma. Falam do trabalho importante, comentaram algumas questões políticas, preocupa a Previdência, preocupa o que vai acontecer com o futuro do país, mas eles estão preocupados mesmo agora em se manter, né? A Polícia Militar está com um salário muito defasado, mas a preocupação deles era de como manter tudo isso, né? Cobrando dos deputados o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a dignidade deles. A cobrança maior, não tenha dúvida, foi pelo reajuste. Em segundo lugar, questões do que está acontecendo no país, né? Ver uma notícia vindo da minha boca, né, de um político, Sim, do que está acontecendo em Brasília, quais são as perspectivas, o que pode acontecer com o país, o que pode acontecer com São Paulo, né? Essa era uma preocupação dos policiais. E, por outro lado, eles também trouxeram muitas informações sobre projetos, sobre coisas que poderiam melhorar a vida dos policiais e do cidadão. Né? E um deles foi o que resultou num projeto, que acho que a gente vai discutir, que é o 553. Falar, sim. Deputado, antes de falar desse projeto, sobre o estado de ânimos da tropa. O senhor falou 3 anos sem aumento. Isso de alguma maneira afeta o trabalho desse policial? Afeta, não tenha dúvida nenhuma, né? Quando ele começa a ter uma preocupação muito grande até em se manter, 83% da tropa da Polícia de São Paulo está endividada. Endividada? Uma pesquisa da Associação dos Cabos Soldados, foi até veiculada na imprensa,
Ou seja, as pessoas eles estão começando a fazer empréstimos aí para poder se manter. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E olha que todos que podem, eles estão fazendo aí DGEM, que é trabalhar no horário de folga para o Estado, operação delegada, que é trabalhar para a Prefeitura. Mesmo assim, a situação está complicada para os policiais do Estado de São Paulo. Sim. Não só para a PM, hein? Para a PM, para a Polícia Civil, para a Polícia Científica, né? Hoje nós somos aí o 6º pior salário do Brasil. Sexto pior salário do Brasil. Esperamos que o nosso governador, né, que provavelmente vai assistir esse programa aqui, tenha um pouquinho de sensibilidade. Talvez eu sei, entendo a crise, entendo que está perto do limite prudencial, mas precisa estar um alento ali para esse pessoal, porque tá difícil. Principalmente esse que está na ponta da linha, né? Morrendo, trocando tiros, se expondo e não está esmorecendo. Com tudo isso que está acontecendo, o policial está lá, está na linha de frente, ele sabe da responsabilidade social que ele tem. A questão da violência no país como um todo, aí a gente vê a situação do Rio de Janeiro. Esses policiais que dialogam com o senhor também têm medo desta migração da criminalidade aqui para o estado de São Paulo? Todos têm receio, né? E a gente sabe que o crime é muito dinâmico, né? Se bobear, se a polícia fraquejar um pouquinho ali, esse crime pode migrar para cá. Né? Não tão como acontece no Rio de Janeiro, porque lá tá já é a situação que vem há muito tempo, vem de anos, né? Sim. A sociedade vem sendo leniente com o crime lá durante muitos anos, coisa que São Paulo não é. São Paulo, pelo contrário, São Paulo sempre bateu muito forte contra o crime, fez investidas pesadas contra o crime organizado e continuará nessa linha. Então não é tão fácil, mas é um risco que corre sim, e os policiais têm receio disso, né? Por isso que nós precisamos aí, os governos, de uma maneira geral, cada vez mais investir em inteligência, informações, dignidade para os policiais trabalharem, equipamentos, viaturas, né, para que eles possam trabalhar e principalmente um bom salário, até para que eles trabalhem motivados e se dediquem totalmente ao serviço. A gente vai mostrar imagens destas reuniões. Esses policiais também temem pelo crime, haja vista que muitos dos presídios estão ali pelo interior, grandes complexos penitenciários, inclusive, e com gente bem perigosa. Isso chega ao senhor nesta reunião? Essa aqui é em Franca? Essa é em Franca. Foi uma reunião lá em Franca. Já tinha uma reunião programada do próprio comando e ele me cedeu lá uns 5 minutos para eu conversar com a tropa, mas para ouvi-los, né, para ver quais eram as reivindicações. E são todos muito assim preocupados com a ida do crime para o interior do estado, né? Cidades pequenas. Cidades pequenas, as explosões de caixa eletrônico, né? Os assaltos estão indo para o interior, a bandidagem está percebendo uma vulnerabilidade no interior pelos poucos policiais que tem, e não tem sentido também ter um grande número de policiais em cidades do interior. O que é preciso é trabalho com inteligência, para ter informação, para chegar antes do crime acontecer, né? E eles têm uma preocupação muito grande, mas olha, eu tiro realmente o chapéu para esses policiais. Fazem acontecer, fazem a diferença na cidade onde eles estão. Em cada local onde eles estão, no interior são bem mais reconhecidos do que aqui. A gente percebe que a população das cidades valorizam mais os policiais do que nos grandes centros urbanos, né? Isso Sim. É muito importante. Mas mesmo assim, todos têm uma preocupação em manter aí, não deixar a criminalidade avançar. Isso é muito importante para a gente aqui em São Paulo. Os policiais estão bem comprometidos com isso. Precisamos reconhecer esse grande trabalho. Além de Franca, o senhor também esteve em Bauru, Sertãozinho, qual foi o ânimo? Estive em Franca, é mais ou menos a mesma postura. Estive em Franca, estive em Sertãozinho, estive em Barretos, estive em Ribeirão Preto, estive em Bauru, estive em São Manuel. A ideia é sempre a mesma, passar, ouvir, conversar com a tropa, conversar com a comunidade, conversar com o prefeito, com o vereador, né? Fiz audiências lá com o prefeito de Ribeirão, de São Manuel, né? Daquelas regiões de Barretos, para a gente poder ouvir, né? Ouvir é muito importante. A preocupação deles com a segurança, aliás, giram em torno sempre de 2 questões, efetivo e viatura. Sim. E do lado dos policiais, eu falo que a reivindicação maior é salarial. A questão do salário. Formação dos policiais, preparo, digamos assim, equipamentos, rádios, armas, a quantas anda? Não, isso anda bem. Já estou explorando o senhor aqui, mas bem. O senhor teve em contato Exceto com a tropa. viatura, que está precisando aí uma renovação mais rápida, né? A Polícia Militar tem um plano de renovar 20% das viaturas ao ano. Isso faria com que uma viatura ficasse no máximo 5 anos, mas a gente sabe que com a crise isso não andou certinho.
mas está voltando agora, a polícia está começando a trocar as viaturas, né? Em termos de viatura e de armamento, a polícia até que anda bem, não está muito problemático não. Mas a falta de efetivo, por que a falta de efetivo? Porque até com essa crise, né, o governo deu uma segurada até nas contratações. Sim. E no interior do estado, como são poucos, e a Polícia Militar planejou isso de uma forma no estado todo, então está faltando um pouquinho em cada lugar, para não ficar um lugar muito defasado, né? Sim. Então, ela distribuiu esses claros, né, pelo estado, então está faltando um pouquinho. Então, a grande grita aí dos prefeitos, né, dos vereadores locais, é por efetivo da Polícia Militar. Em Bauru teve festa, né? 116 anos do batalhão em Bauru, é o CPI 4, é isso? É o CPI 4, mas o aniversário foi do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 4º BPMI. É o antigo 4º Batalhão de Caçadores, né? Um batalhão bem tradicional do estado de São Paulo, dos mais antigos. 116 anos de existência, né? Parabéns aí ao nosso Coronel Ayrton, a sua equipe lá. E o que é mais importante, né? Bauru também está sendo inovador em outras questões, né? Além do aniversário do batalhão, teve o lançamento lá de um ambulatório da Cruz Azul de São Paulo. A Cruz Azul. Explica pra gente o que vem a ser o Cruz Azul de São Paulo é o hospital dos familiares dos policiais. O Estado dá o apoio familiar aos militares, tem lá o Hospital Militar, lá no Barro Branco, e os integrantes da Polícia Militar arcam aí com 2% do seu salário para manter um hospital dos familiares, que se chama Cruz Azul de São Paulo, que fica lá na Lins de Vasconcelos. E tem vários braços pelo interior do estado, que são as APAs. Agora em Bauru está sendo lançado um ambulatório, isso é muito importante, né? Faz tempo que a Cruz Azul está precisando expandir para o interior do estado para diminuir o custo, né, desse pessoal do interior do estado. Até porque esse paciente viria aqui para a capital. O ambulatório é para um primeiro atendimento primário, né, secundário, às vezes, e o terciário, que é o hospitalar. Se houver necessidade de hospital, aí vem para cá. Removido para cá. Exceto se for um caso de emergência, faz lá e reembolsa. Sim. Mas caso contrário, ele é trazido aqui a família, o familiar, vem aqui para São Paulo, na Cruz Azul. Ainda para fechar com boa notícia, a escola, é isso? Está indo para o colégio, para o prédio do Colégio Liceu Noroeste, uma escola da PM que vai ser instalada no centro da cidade, a primeira turma já em 2018, para quem não conhece, é um colégio tradicionalíssimo, mantido até então pela ferrovia, né? A Noroeste do Brasil, a NOB. O senhor também presenciou aí essa notícia? Essa notícia, em janeiro de 2018, Bauru vai receber uma unidade do Colégio da Polícia Militar. A Cruz Azul de São Paulo, que foi criada lá no começo do século, para cuidar de duas questões, da saúde e da educação dos filhos dos policiais da antiga Força Pública, que iam combater lá no Paraguai, nas revoluções, e eles morriam e a família ficava sem amparo. Então, na polícia foi criada a Cruz Azul, e a Cruz Azul também tem um ramo específico, que é o colégio. Tinha uma sede só no centro, que é o Colégio da Polícia Militar, que tem lá as normas, né, de hierarquia e disciplina dentro do colégio, então ele funciona muito bem. Hoje não é mais uma unidade só, são 11 unidades que tem. Do colégio? Do colégio. E agora vai ser lançada mais uma unidade, a última foi em Sorocaba, agora vai ser lançada em Bauru, a partir de janeiro, mais uma unidade do Colégio da Polícia Militar. E só um detalhe aí, né? Eu trabalho aqui com a frente de segurança e com a frente de cidadania. Da família, da cidadania. E várias pessoas, e nesse final de semana, nessa viagem, o próprio prefeito de São Manuel pediu para a gente, para ver se não pode colocar um colégio gerido pela Polícia Militar lá. Sim. Porque ele acredita também que a internalização de valores, o colégio sendo feita a gestão desse colégio por integrantes da Polícia Militar, isso aconteceria com mais facilidade. Tem exemplos disso no Amazonas, né, em Goiás, tem dado muito certo. Para tocar alguns colégios da própria cidade, né, por policiais militares, ou seja... Isso também gera uma perspectiva de renovação na tropa, ou seja, as pessoas que ingressam no colégio podem eventualmente lá na frente ingressar na polícia, seja como soldado fazendo a escola, seja também no oficialato fazendo Barro Branco? Sem dúvida, né? O colégio ele já começa a viver um clima de hierarquia e disciplina como é dentro da Polícia Militar, né? E não é nada assim, além do que todo mundo fala, não, é muito rígido, não é. É uma disciplina normal,
que todo colégio deveria ter, de respeito ao professor, respeito aos diretores, né? Isso anda muito bem. E quem entra no colégio da PM, normalmente... Já estamos em Bauru aí. Estamos Essa em é a Bauru. imagem de Bauru. E normalmente quando entra no colégio da PM, a pessoa conhece a Polícia Militar e muitos ingressam na Polícia Militar. Tem duas formas de nós entrarmos na Polícia Militar. Uma é como soldado, fazendo a Escola Superior de Soldados em Pirituba. A outra é como oficial, entrando como cadete na Academia do Barro Branco. Sim. Qualquer uma das duas entradas vai acabar fazendo carreira dentro da Polícia Militar. E o colégio é uma porta de entrada. Aí nós estamos lá em Bauru, conversando com a nossa tropa lá, que teve... Em Bauru também peguei lá uma coisa que eu gostaria de citar, né? Não tem muito a ver com a polícia em si. Tem a ver com saúde, eu já vou até antecipar aqui. Tem a ver com saúde, né? Sim. Foi feito o lançamento, né? E aí, olha, eu parabenizo o nosso governo do Estado, né? Eu tenho lá a minha divergência dele com a questão salarial da nossa polícia, né? Mas foi lançada lá a Faculdade de Medicina. Isso foi fantástico. A terceira Num faculdade... prédio que ficou abandonado durante muitos anos, quase que 30 só anos. funcionava o Centrinho, o Centro de Reabilitação de Doenças Cranofaciais, e agora vai ocupar aquele prédio com uma faculdade de medicina, né? Foi feito o lançamento também lá em Bauru, na terça-feira, no aniversário da cidade de Bauru, e foi lançada a Faculdade de Medicina, a terceira da USP no Estado, né? Isso é um ganho para o Estado, um ganho para o país, né? É muito importante. Durante essas conversas com a tropa, o senhor teve a oportunidade de falar do projeto 553? Isso foi Explica uma pra gente também que projeto é esse. Por isso que é importante ouvir, por isso que eu acho que o administrador público tem que ouvir. Por isso que quando eu era comandante-geral, eu fazia os cafés da manhã, abria as redes sociais para ouvir. Veio tanta ideia boa, muitas das ideias que eu acabei implantando no comando veio da tropa. E veio uma ideia agora, como deputado, o que acontece? O policial acabava perdendo a vida em serviço e a família era penalizada. Vou explicar por quê. O policial, por exemplo, infelizmente, ele morria no dia 10, trocava tiro com marginais e morria no dia 10 do mês. A folha do mês já tinha sido rodada. Aí no mês seguinte, a família recebe ainda um salário integral. E ato contínuo, a Procuradoria-Geral do Estado cobra da família o ressarcimento desses 20 dias. Tem que devolver o dinheiro. Tem que devolver. E a família nem foi implantada a pensão ainda para a mulher, nem recebeu o seguro e a família já era cobrada. Chegava a ponto de incluir o nome no CADIM, né? Ou seja, era um assunto CADIM, para quem não sabe, cadastro de inadimplente. Você imagina, a pessoa tem a perda em família, que é a vida desse policial, e ainda tem que devolver o dinheiro para o Estado. Ainda tem que devolver o dinheiro. Então isso era coisas que é só ouvindo que quando acontece que a gente fica sabendo. Por isso que é importante o deputado, é importante ouvir. Bom, esse policial trouxe essa demanda, nós fizemos uma sugestão ao governo do Estado, né? Fizemos um projeto de lei que autoriza o Estado a esses 20 dias, eles não serem descontados de imediato. Sim. Quando a família receber lá a indenização, que é seguro. 200 mil, que seria o seguro, hoje é uma indenização pela morte do policial, quando receber, desconta. E mais ainda, se não tiver direito ao desconto, a receber isso, foi uma morte fora de serviço, alguma coisa assim, que esses 20 dias sejam perdoados pelo Estado. Né? Porque na próxima folha ele já vai estar fora, mas esses 20 dias fique aí para a família até como um consolo por ter a perda aí do seu ente querido. Ou seja, se tiver indenização, cobrar. Se não tiver indenização, que o Estado perdoe. É 20 dias, não faz diferença nenhuma para o Estado. Isso, de alguma maneira, não sangraria as finanças públicas. E ajudaria muito a família. Muita família no momento... está frágil, está no momento que perdeu o ente querido e ainda tem que arcar com essa responsabilidade. Como tem sido o diálogo aqui com os pares para fazer valer. Tem que lembrar que ainda é um projeto, né? É um projeto autorizativo, né, deputado? Tem que explicar, porque senão as pessoas falam, não, já está valendo. Ainda não. Precisa... É um projeto ainda vai passar aqui na Assembleia Legislativa, depois vai ao governo do Estado. Nós optamos por fazer um projeto para ficar certo que isso é muito importante. A gente poderia fazer uma indicação para o governo fazer, mas a gente decidiu fazer um projeto, vai ser votado aqui, passando pelas comissões, vai ser votado e vai para o governo do Estado. Aí ele pode pôr o projeto aí para valer e fazer valer esta forma. Isso autoriza a PGE, por exemplo, a não cobrar esses 20 dias da família. Deputado, eu quero saber do senhor sobre a questão que o senhor leva comumente à tribuna desta casa, que é com relação a ouvir os dois lados. E digo também que o senhor está submetendo o seu mandato, dialogando diretamente e ao vivo com as redes sociais. Explica para mim. Vamos lá. Eu sempre entendo que ouvir é fundamental. Então, para todos que queiram, meu mandato é um mandato aberto. Meu gabinete está aberto a todos. As redes sociais estão abertas, né, a todos que quiserem.
civis, militares, policiais. E nós trabalhamos em duas linhas. A área de segurança pública, que é o que eu conheço, que eu domino, fui 33 anos da polícia, e a área de internalização de valores. E para isso, a gente se coloca à disposição nas redes sociais. Toda quinta-feira, a meio-dia, eu faço um programa ao vivo, né? Chama-se Coronel Camilo Live, fica ao vivo no Facebook, por 40 minutos, 45 minutos, respondendo questões de você, que entra em contato com o meu gabinete. Então, ao vivo, quinta-feira, ao meio-dia, a gente está fazendo sempre um programa ao vivo para tirar dúvidas ao vivo. Você pode entrar lá, perguntar pelo Facebook que a gente responde. Fora isso, também faço toda sexta-feira, eu tenho um canal para responder dúvidas de quem quer que seja, dos policiais ou da população em geral. E o e-mail para esse chama Esclarece, Coronel Camilo Esclarece. E o e-mail é esclarece@coronelcamilo.com.br. Esclarece@coronelcamilo.com.br. Por quê? Às vezes não dá para participar ao vivo, então você manda a sua questão, eu vou pegar essa questão e responder no vídeo. E esses vídeos são colocados todas as sextas-feiras, no máximo segunda-feira, está no ar com as respostas dessas questões para que você possa dialogar comigo. Então essa é a forma. Como tem sido esse diálogo? Eu estou bacana. até provocando o deputado Coronel Camilo aqui, porque se sabe que as redes sociais servem para digladiar opositores. Em geral, há muito ódio nas redes sociais. As pessoas acreditam que por estar por trás de um computador ou de um dispositivo móvel, um smartphone, ele não tem um protocolo de IP, ele não pode ser identificado, ele fica na invisibilidade. Portanto, muitas vezes fica destilando ódio. Como é que o senhor tem encarado isso, deputado? Eu respondo todos, né? Todos que perguntam, tem algumas perguntas que são mais contundentes, né? Até de posicionamentos, né? Que alguns não concordam, né? Com determinados posicionamentos, mas a gente responde normalmente. Não tenha dúvida nenhuma de que é importante isso, é importante debater. Eu não vou agradar todo mundo, né, como ninguém agrada todo mundo, mas o importante é a gente debater. E muitas vezes eu consigo colocar para essas pessoas que estão questionando o meu ponto de vista mais abertamente, porque ficou uma dúvida que talvez no texto da lei ou no texto do projeto, ou em algum parecer que eu tenha feito, não ficou claro. E a gente tem a oportunidade de esclarecer. Não tenha dúvida de que o radicalismo impera nas redes sociais, né? Às vezes as pessoas partem diretamente já para uma agressão, né? Alguma coisa desse tipo. Não aconteceu comigo ao vivo, né? Mas a gente percebe isso nas redes do WhatsApp. Eu também tenho um canal de WhatsApp, né? Que eu libero para todo mundo para poder conversar comigo. E a gente percebe às vezes o radicalismo. E mesmo para todos, né? No WhatsApp fica aqui um alerta, né? Muito cuidado com o que está se ouvindo aí, o que está se lendo nas redes do WhatsApp. Muita coisa aí às vezes não é verdade, são boatos. Procure saber antes, até de divulgar. Tem pessoas que passam, né, o que está recebendo, já passam como se fosse uma verdade. Cuidado com isso, procure avaliar. Né? Para quem tem dúvida se é boato ou não, entra lá, tem boatos.com, tem uma série de sites que estão desmentindo notícias sobre aumentar imposto de renda, sobre mudanças na área institucional brasileira. Sim. Às vezes, Previdência, que tem se falado muito agora aí. Não, então vamos. E outra, procure fontes confiáveis, né? A quem interessa esse espalhamento do caos, vamos dizer assim, hein? Tem o senhor está lá gente desmentindo notícia falsa o tempo todo. Muita gente divulga, né, a favor do quanto pior, melhor, né? Ou seja, tem pessoas que querem gerar o pânico para depois se apresentar como um solucionador, né? Ou seja, aqueles que começam a fazer com que o ambiente está extremamente ruim para depois vender a sua pessoa, às vezes até de forma política para o ano que vem, como sendo uma solução. Bom, aí já são os salvadores da pátria, né? São aqueles Chegam que com fórmulas prontas. Exatamente. Então, assim, primeiro, muitos dos problemas não são fáceis. São problemas que a gente tem que trabalhar e tomando soluções, atitudes para que eles se resolvam. Vou dar um exemplo, a própria Cracolândia, ou coisas desse tipo. Sim. São problemas que a gente precisa combatendo aos poucos. E muita gente, às vezes, chega em outras questões policiais também. Não, pô, me elege lá que eu vou fazer um projeto e dar 100% de aumento para os policiais, né? Esse tipo de coisa. Como se fosse fácil. Como se fosse possível. Se fosse possível. Primeiro que não era impossível. O deputado não pode apresentar um projeto que envolva recurso, carreira, estrutura da polícia. É competência do executivo. Então, muito cuidado com o que você vê nas redes sociais. E quando for uma coisa que agride outra pessoa, mais cuidado ainda. Eu deixaria aqui uma forma como eu lido com as redes sociais. Quando eu recebo uma mensagem, eu pergunto a mim mesmo se essa mensagem, se eu transmitir essa mensagem, se ela agrega valor.
se ela agrega valor à vida, se ela agrega valor às pessoas, se ela agrega valor à minha instituição. Se a resposta for não, eu não passo para frente. Então essa é uma postura pessoal. E se for sim, ainda tem um outro filtro? Se for sim, eu vou primeiro verificar se é verdade. Vamos ver, isso aqui era importante? Vamos procurar. Hoje, olha, tem uma coisa muito importante que é a internet. Você tem qualquer dúvida sobre remédios, sobre o que você vai lá e pergunta lá, né, para a internet e procura saber se aquilo é verdade. E aí, sendo verdade, pelo contrário, se for uma coisa boa, ajude a divulgar. Coloque no seu Face, coloque nas suas redes, né, do WhatsApp, sim, nas suas redes sociais. Sim. Procure divulgar as coisas boas. Nós temos que fazer uma corrente do bem nas redes sociais. Nós temos que fazer coisas boas aparecerem. Né? Martin Luther King já falava, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. A gente vê muita gente falando bobagem nas redes sociais e alardeando pelos quatro cantos. E o cidadão de bem, aquele que está lá, fica quietinho e não fala. Precisamos divulgar mais as coisas boas, para que as pessoas não achem. Quem às vezes entra nas redes sociais acha que o mundo está acabando. Está acabando. Mas, aliás, eu pergunto nesse minuto que nos resta de programa, a quem interessa esse estado de permanente insegurança? A insegurança, só as organizações criminosas, né? Ou seja... O medo disseminado. O medo disseminado, o pânico, as pessoas se trancando, as pessoas não querendo sair na rua, isso diminui a qualidade de vida, né? E acaba fazendo com que o crime possa ter mais espaço. Quanto mais inseguro nós estivermos, mais seguro o marginal vai estar. Quanto mais seguro nós estivermos, menos seguro e com mais probabilidade de ser preso, o marginal vai estar. Por isso que nós precisamos trabalhar na sensação de segurança. A sensação se faz com mídia, se faz com redes sociais, se faz com TV, se faz com rádio. Com zeladoria, né? Com família. Com família, né? Bom, aí Muita já é outro coisa. Programa, deputado. É outro programa. Mas assim, pessoal, só para ficar bem claro para todo mundo, as redes sociais, elas trouxeram muita informação ao mesmo tempo. A gente acha que está tudo muito ruim, às vezes não está. Nós estamos muito melhor do que nós éramos há 10, 20 anos atrás. Pode ter certeza absoluta disso. E só depende de nós, cada um fazendo a sua parte. Você fazendo a sua parte na sua escola, na sua comunidade, no seu trabalho, fazendo o que é certo, cobrando o que é certo, exercendo a cidadania, tomando atitudes que sejam sustentáveis, atitudes que sejam de responsabilidade, se preocupando um pouquinho com o seu próximo, com o seu vizinho, né, com os seus filhos, sempre fazendo aquilo que deve ser feito. Se cada um no seu pedaço fizer as coisas certas, nós vamos ter um conjunto maior em que as coisas funcionam bem. Não é impossível isso que eu estou falando para vocês. Isso aconteceu no centro de São Paulo, quando eu era comandante, desta forma, instigando cada um a fazer bem feito aquilo que ele tem que fazer. Muito obrigado por sua entrevista, volte mais vezes, sempre um prazer conversar com o senhor. Sucesso no seu mandato. Eu que agradeço, um grande abraço, estou à disposição de todos. Eu conversei com o deputado Coronel Camilo, que é líder do PSD, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.